Enfim, é um prazer ter o Gustavo aqui. Quer dizer, o Gustavo ele começou a coisa dele no mundo dos insetos há bastante tempo, mas com abelha, né? Que é o modelo com o qual ele trabalha até hoje. Eu, na verdade, não conhecia o teu trabalho com abelha, mas vi que você tem bastante trabalho, né, ao longo desse tempo. Mas foi alternando abelha e insetos vetores. O doutorado ele fez com Paulo Pimenta, com corpo gorduroso, né, estudando fisiologia, biologia molecular e celular de corpo gorduroso do mosquito. E seguiu por esse caminho, fazendo o pós-doc dele em Kansas, foi com Marcelo Ortigão, né? Não, o doutorado de sanduíche foi com o Ortigão. Ah, é? O pós-doc eu fui para um laboratório da pesquisadora, ela chama Christine Michel, e eu passei uns meses com a Carolina, lá no NIH também. E eu não terminei, né? Eu interrompi o meu pós-doc assim que abriu um concurso aqui no Brasil, na UFV especificamente. Ah, entendi. Eu troquei. Eu achei que o teu tempo, em parte, que uma parte do tempo no doutorado tinha sido com a Carolina, já como uma ponte com o Paulo. Eu me lembro do Paulo falando das coisas que você fez na Carolina. Eu acho que por isso eu misturei aí as coisas. Mas, enfim. Né? Mas fez parte, então, da trajetória dele com isso, e é um cara bastante completo, porque ele tem a história dele, tem um pé na microscopia, no histologia de insetos, de vários órgãos, mas também tem incursões importantes na biologia molecular, né? Em biologia celular funcional, em ciclo de vida, um monte de coisas. Quer dizer, se você olha, ele tem um trabalho importante hoje com toxicologia, com várias áreas, né? Na verdade, aquele sujeito que botou vários potes no fogo, e eles estão indo com trabalhos interessantes, com algumas coisas que são fios condutores. Quer dizer, o que o Gustavo botou como o título dele é uma coisa que, na verdade, ele tem vários trabalhos com abelha, por exemplo, que é com biologia celular, homeostasia celular de intestino de inseto, quer dizer, com um assunto que é bastante interessante e inovador. Eu acho que pouca gente trabalha com isso. E tem feito uma trajetória bem interessante depois que passou para Viçosa, fazendo a ponte sem largar insetos vetores, mas fazendo uma ponte com insetos de interesse agrícola, como abelhas ou algumas que são pragas. Quer dizer, eu acho que é uma coisa singular, porque, em geral, quem escolhe um modelo larga o outro. E não foi o que o Gustavo fez. Quer dizer, ele manteve esses caras, não sei como é que ele faz para equilibrar, porque só criar os bichos já é difícil, só ter eles não é fácil, né? E acompanhar a cada um é um outro bicho, né? Pouca gente trabalha com dois modelos, com 2, 3 modelos com problemas diferentes. Então, uma trajetória bastante singular nisso, né? E tem feito pelo canto dele, quer dizer, eu acompanhei o Gustavo um pouco mais no início e foi muito interessante olhar essa trajetória agora, porque eu tinha tido pouco contato, confesso, com o que aconteceu com o Gustavo depois que foi para Viçosa. E me impressionou muito, assim, a produção no volume, na diversidade, no interesse, e em alguns pontos comuns que eu vou identificando que são bem interessantes para a gente, assim, do ponto de vista das perguntas que são abordadas, como ele colocou no título, pelo menos. Não sei se é disso que você vai falar ainda, mas colocou no título do seminário de hoje. Né? Então, é um prazer ter o Gustavo aqui. Eu esqueci de dar data, só para as pessoas terem ideia. O Gustavo, o doutorado dele, se não me engano, foi final de 2008, 2009, alguma coisa assim, né? Isso mesmo. Então, depois de um pós-doc curto, como ele acabou de falar, voltando ao Brasil
viçosa. Então, agradecer a presença aqui. Bom, vamos começar aqui. Ok, Pedro, muito obrigado aí por sua apresentação. Fico lisonjeado por isso e reencontrar você nessa ocasião me veio assim um monte de coisa na minha cabeça porque você foi da minha banca, né, avaliadora de doutorado. Eu esqueci de falar isso, que aliás foi um trabalho muito interessante que tinha essa característica mesmo de misturar Multidisciplinar. De entrar não ter medo de entrar em assuntos que você não dominava direito, seu orientador também não, né? Realmente. É o que se espera de um bom doutorado. Assim, quando eu encontrei o Lugulo no último Artromint, que foi remoto, o Lugulo me fez esse convite, assim, eu me senti muito bem. E a gente fica muito, eu sou muito provinciano e eu voltei, na verdade, para Viçosa e eu optei por morar no interior, numa cidade pequena, e para criar os meus filhos, me casar, enfim. Foi uma escolha pessoal e também profissional. E reencontrar vocês, né? A gente sempre fazia isso logo no início, quando eu ia para os artromites da vida, e eu acabei cada vez indo menos, né? Porque os meninos nasceram e a gente acaba mudando um pouco o foco do modo de viver, enfim, né? A vida não é só ciência. Então, assim, eu fico aguardando um momento assim de realmente começar a dar mais as caras, né, em evento científico e tal. O Marcelo Lorena teve aqui, ele me fez essa cobrança aqui, inclusive mais de uma vez, né? Não, mas eu acho que o momento vai acontecer, né, assim que as crianças crescerem mais um pouco. Então eu realmente tenho feito trabalhos multidisciplinares. Isso advém assim pelo fato de eu estar credenciado num programa essencialmente voltado para a área de agrárias, que é o programa de pós-graduação em entomologia aqui da universidade. Eu não sou do departamento de entomologia, mas eu sou credenciado, então eu considero a entomologia aqui um segundo departamento. Sou muito proativo lá. E na biologia celular. Então, aqui em Viçosa, eu sou o único mesmo que mexe diretamente com mosquito, com Aedes aegypti. Eu tenho, né, em Cetário, já tem 10 anos que a gente cria mosquito aqui e tem dado certo. Então, eu falei, o que eu vou apresentar nesse seminário? Então, eu tentei observar o público aqui, enquanto eu estava como espectador, e escolhi esse tema, que é um tema que já foi 2 teses de doutorado de aluno meu. Então, vou começar a minha apresentação compartilhando a tela aí com vocês. Então, por favor, sinta-se à vontade em interromper a minha apresentação. Será um prazer a gente discutir essas coisas aqui. Então, o título da minha apresentação é Eventos celulares do intestino médio durante a transição larva-adulto de Aedes aegypti. Então, eu comecei a trabalhar com esse tipo de coisa durante o meu mestrado, fazendo algo parecido com abelha, tá? E durante o meu doutorado eu mudei o foco para corpo gorduroso, então quando eu voltei para Viçosa enquanto docente, eu resgatei isso. O intestino é um órgão muito badalado, muito estudado nesses modelos hematófagos, e existe uma brecha aí com relação ao processo, né, que acontece, os processos que acontecem durante essa transição da larva para o adulto. São processos celulares, moleculares drásticos, mudanças drásticas que acontecem ali, porque nós estamos falando de estágios de vida muito diferentes, né, da larva em comparação com o adulto. Então, há uma lacuna relacionada a isso. Se a gente buscar, por exemplo, o processo de desenvolvimento embrionário, a gente vai encontrar mais coisas do que o processo de desenvolvimento pós-embrionário destes organismos. Então, eu vou fazer uma breve introdução. O intestino médio dos hematófagos, ele é o órgão relacionado principal da digestão e absorção de nutrientes. E, no caso dos insetos hematófagos, ele está relacionado também com a entrada de parasitos, né, que podem ser transferidos para o seu hospedeiro vertebrado. Então,
O intestino médio ele constitui a principal porta de entrada desses patógenos aí, de vertebrados, né? Incluindo vírus, protozoários, que vão ciclar ali dentro da cavidade, né, celomática do inseto. E aí, então, após uma bem-sucedida invasão e replicação, eles podem, então, invadir a glândula salivar e ser transmitido para outro hospedeiro. Então, o intestino médio, por isso, ele é um órgão, principalmente em Aedes aegypti, em Anopheles gambiae, é um órgão muito conhecido. Tanto na sua morfologia quanto perfil de expressão gênica. Se você procurar, então, expressão gênica, há inúmeros transcriptomas, alguns proteomas relacionados a diferentes status fisiológicos desse órgão, e até mesmo processos de interação com patógeno, né, incluindo aí plasmódio. Então, o que fazer com um órgão tão bem conhecido, tão bem estudado, e você vai entrar numa seara aí cheia de publicação. Com relação ao plano básico do sistema digestivo dos insetos, eu gosto dessa figura, é uma figura do Terra, da década de 90 do século passado. Então, aqui a gente tem duas regiões aqui, que correspondem ao intestino anterior e o intestino posterior, que são derivadas do folheto embrionário ectoderme. Então, durante o desenvolvimento embrionário, esses folhetos, eles migram, eles invaginam, e aí encontram com o folheto aqui endodérmico. Então, a gente tem aqui o intestino médio, que é o órgão alvo dessa apresentação. Então, o trato digestivo, ele tem uma região anterior, chamada de intestino anterior, o intestino médio, que fica no meio do intestino anterior, e o intestino posterior. Então, aqui no anterior, a gente tem as porções que encaminham o alimento. Em alguns insetos pode acontecer uma digestão aqui, mas isso não acontece em todos os insetos. Aqui tem uma válvula que controla a passagem desse alimento. No caso da larva de mosquito, né, não no caso do adulto, a gente tem secos gástricos, aqui, que em muitos insetos eles servem de casa para muitas bactérias ou micro-organismos que vão ser como simbiontes ali, mutualistas. E aqui a gente tem uma parede formada por um epitélio responsável pela secreção de enzimas e pela produção, né, de maneira simplista, aí da matriz peritrófica. Então, o alimento, uma vez que ele é digerido no intestino médio, ele segue, ele vai ser descartado aqui na região anal, então ele segue para o intestino posterior, e aqui pode haver, né, reabsorção de nutrientes, né, aqui no reto, e a formação da urina. Bom, então, no epitélio do intestino médio, nós encontramos ali majoritariamente células diferenciadas, e as células digestivas, ou células colunares ou enterócitos, eles são os predominantes. Então, aqui estão essas células digestivas. Essas células, elas possuem a borda escova, essa célula colunar bastante alta. Aqui células de Toxorynchites theobaldii. Toxorynchites é um mosquito fitófago. Ele é um mosquito chamado mosquito elefante. A gente usa ele aqui como modelo no laboratório, a gente coleta ele na mata, aqui perto da universidade, e traz esses imaturos para o laboratório para estudar. Então, aqui, esse epitélio, então, essas células elas vão secretar as enzimas digestivas e componentes da matriz peritrófica. Né? Aqui está a matriz, aqui o lúmen. Então, essas são as células, né, predominantes, são as células principais ali do intestino médio. Além dessas células, nós temos células pequenas que ficam na base desse epitélio. Então, quando eu volto essa imagem aqui, a gente percebe aqui, né, um núcleo corado em azul aqui na base desse epitélio. Então, essa região na base do epitélio, ela abriga ninhos de células indiferenciadas, ou células-tronco, chamadas em insetos de células regenerativas. Então, numa secção aqui do intestino de Anopheles gambiae, esse material é o material da tese da Raquel, ela passou uma temporada no laboratório do Marcelo Lorena, então ela trabalhou lá com Anopheles gambiae. Então, em Anopheles gambiae, na base do intestino, a gente consegue ver, então, nesse corte sagital, aqui, regiões
onde células regenerativas são encontradas entre as células digestivas. Em alguns casos, como por exemplo aqui em Aedes aegypti, à medida que essas células vão se diferenciando, crescendo, elas chegam a se intercomunicar. Então, há uma espécie de uma ponte física aqui entre diferentes ninhos de células regenerativas, como mostrado aqui na larva de Aedes aegypti. Aqui nessa secção, aí a gente ainda tem Anopheles gambiae, né, uma célula em processo de diferenciação. Então, essa célula ela fica agrupada aqui em ninhos, formando ninhos de poucas células, e em um determinado momento, algumas dessas células elas iniciam o processo de diferenciação. Então, como são células-tronco, né, indiferenciadas, essas células, então, em determinados momentos, elas se dividem, tá? E uma dessas células geradas vai seguir o caminho da diferenciação. E a outra célula, ela vai repor o estoque dessa célula, porque senão as células-tronco elas vão ser consumidas e vai acabar. Então, essas células elas têm um papel importantíssimo no processo de, não sei se a palavra certa é cicatrização, mas de repor células velhas aqui quando essas células morrem. Pois não? Ok. Então, aqui, a Raquel ela tem assim, uma afinidade enorme por microscopia, então ela cuida muito da qualidade do material dela. Então, isso aqui é um material de microscopia de luz, né? Dá para a gente ver aqui labirintos basais, né? Gustavo, Oi. Deixa eu te perguntar uma coisa, porque lá no laboratório, para mim, isso é uma coisa que, assim, eu sou um colaborador borderline, porque é a linha da Gabi, né, Gabriela, que eu acho que estava com um problema, não ia conseguir entrar no início do seminário. Mas uma coisa que aconteceu quando ela submeteu os primeiros trabalhos dela com esse troço em adulto, né, não em larva, é que caiu na mão de drosofilista. E drosofilista não aceita que você diga que a célula é uma célula-tronco se você não tem os marcadores moleculares lá com gene, com anticorpo marcando, etc. e tal. Isso aconteceu com você com isso? Você já... Não, comigo ainda não aconteceu. Inclusive, não tem um trabalho submetido. Espero que isso seja atenuado nesse caso. Parte desse trabalho da Raquel está submetido. Sim, Pedro. Realmente há uma discussão. Assim, na minha forma naive de ser, quer dizer, de olhar, a minha impressão é de que a característica morfológica, como você está usando aí para identificar, ela é tão característica, né, que isso mais ou menos deveria ser o suficiente, mas eu não ficou claro. O grau de acurácia nesse caso é muito alto, né? Eu não sei se é uma mania de drosofilista ou se faz algum sentido para mim. É uma coisa que eu tenho uma dúvida nisso aí. Já a gente vai chegar no marcador para elas aqui. Posso aproveitar que o Pedro interrompeu e perguntar, Gustavo, nessa imagem J, essas células de Anopheles, isso é lipídio? Sim. Eu estou impressionada com essa quantidade. É muito. Mas isso depende da região. Tá? Isso vai depender da região. Se você está no intestino anterior, você encontra mais isso. Mas aqui é midgut. Isso. É tudo midgut. Não, intestino médio. Você está falando anterior. médio anterior. Isso. Não médio. Desculpa. Não intestino anterior. E é enterócito, não é isso? Sim, isso é enterócito. Aqui você pode ver, eu vou rabiscar aqui, eu estou um pouco nervoso porque eu estou tremendo, né, ansioso. Aqui, eu sou espontâneo assim mesmo. Então, aqui, essa célula, você pode ver que ela já está em um estágio mais avançado aqui de diferenciação. Essa aqui, né, está mais inicial. Você pode ver que ela está até mais escura, a posição do núcleo aqui é diferente. Tá bom. Obrigada. Nada. A questão em drosófila que eu vejo, Pedro, assim, isso é uma célula-tronco que realmente vai ficar como célula-tronco ou ela vai
estar em processo de diferenciação. Porque se ela for entrar na rota de diferenciação, realmente ela vai expressar marcadores diferentes e ela vai ser vista em termos de tamanho e morfologia muito parecido com uma célula que realmente é uma célula tronco. Então, essas células regenerativas, uma das formas vamos dizer assim, rastreá-las, a gente pode usar, por exemplo, um marcador, um anticorpo antifosfoestona H3. Então, as células em geral, células animais, durante a prófase, elas expressam, durante a prófase até a anáfase, elas vão expressar ali a estona H3 fosforilada. Então, se a gente usa um anticorpo antifosfoestona H3, que tem o fósforo no resíduo de serina na posição 10, a gente consegue, então, marcar de forma certeira assim, quais células estão ciclando. Então, aqui, aqui é o corte histológico que eu apresentei no início, então, mostrando as células regenerativas aqui na base desse epitélio. E aqui, então, a gente tem uma imagem do confocal, mostrando aqui em vermelho os núcleos dos enterócitos e aqui os núcleos em verde das células regenerativas. Então, aqui a gente está vendo um núcleo isolado, outro núcleo isolado, né? Aqui tem 2 núcleos. Pode até haver outras células regenerativas aqui, mas as que estão dividindo estão marcadas. Então, essa é uma forma que a gente usa para marcar essas células, contabilizar essas células, rastreá-las no órgão. Um outro tipo de célula encontrada no epitélio do intestino médio, agora, quando eu falar intestino médio, eu vou falar médio anterior e médio posterior, e não intestino anterior ou posterior, tá? Para evitar aí da gente se confundir, são as células endócrinas. O intestino é um grande órgão endócrino, né? E ali a gente consegue, utilizando outros marcadores, como, por exemplo, anticorpo para o neuropeptídeo FMRF-amida, a gente consegue marcar células que estão expressando esse neuropeptídeo. Então, ali no epitélio, embebido ali no epitélio do intestino médio, nós identificamos células que estão expressando esse neuropeptídeo. Então, elas estão aqui, eu estou rabiscando elas, tá? E essas células são chamadas de células endócrinas, ou células enteroendócrinas. Então, há muitas dúvidas de qual é o papel dessas células. Ali no intestino médio, não estou falando de mosquito, não, estou falando de inseto em geral. Há alguns trabalhos mostrando, né, quando o intestino médio é colocado in vitro e submetido exposto a FMRF, então há uma mudança no padrão de contração, mas os trabalhos eles são limitados. Então, quando a gente marca, utiliza um anticorpo para identificar o FMR, a gente tem um padrão duplo de marcação em se tratando de intestino médio de mosquito. O primeiro padrão diz respeito à marcação de estruturas que estão ali associadas ao intestino, em outras palavras, neurônios. Então, aqui, essa é uma região onde a gente consegue, da cárdia, uma região da cárdia do toxorrinquites, onde a gente tem aqui gânglios nervosos, e a partir desses gânglios, nervos, né, eles descem, modo de dizer, mas eles seguem ali ao longo do intestino médio anterior. É o intestino anterior, onde vocês estão vendo a AMG, é o anterior. Esse aqui é a porção torácica e esse aqui é a porção abdominal do intestino médio anterior. Então, aqui em detalhe, a gente consegue ver também algumas células do epitélio do intestino médio marcadas, expressando esse peptídeo. E quando a gente vai para o intestino médio posterior, no intestino médio posterior, esse padrão muda bastante, porque ali a gente não vê mais, não que não haja inervação, a gente não vê mais esse padrão de axônios ou de nervos marcados, e sim células enteroendócrinas. Então, há uma diferença no padrão de marcação para esse peptídeo. Só, deixa eu tentar entender. Esse troço, ele é um marcador de axônio? Não, isso aqui, Pedro, é um anticorpo, é um anti-FMRF-amida, um neuropeptídeo. Tá. Mas nesse caso, porque num caso ele está fazendo o caminho do axônio, né? Isso, porque mas ali ele está na célula ou está...
Ou ainda é a terminação nervosa? Não, aqui ele está na célula. As células estão embebidas, aqui estão os enterócitos, né? A gente está abaixo já da musculatura. Entendi. Então, essas células elas estão embebidas. E há até uma classificação que ela nem está sendo muito usada mais, de célula endócrina aberta e célula endócrina fechada. Isso era usado antes, agora eles deixaram isso de lado. Muitas dessas células elas têm, né, um formato, vamos dizer assim, não como parecido, lembrando um pouco uma célula caliciforme invertida, de maneira que o ápice dela é mais estreito, e ela é marcada, né? Aqui ela está embebida no epitélio, aqui em volta dela nós temos as células, os enterócitos. E aí, mas qual o papel dessas células no processo de digestão? Acredita-se, como é um peptídeo cardioexcitatório, esse FMRF, eu vou falar mais dele daqui a pouco, acredita-se que essas células, a expressão desse fator esteja relacionada ao controle da musculatura associada ao intestino médio. Mas ninguém nunca realmente estudou isso, ou provou algo, né, no sentido de se inibe, ou se excita, ou se há contrações relacionadas à secreção desse peptídeo. Pode falar. Quem quer falar? Ah. Ok, então, a partir de agora, eu vou falar um pouquinho, né, mais desse FMRF. Então, nós temos uma família de peptídeos relacionados ao FMRF, que essa família chamava de FARPs. Então, é uma família de neuropeptídeo. Então, está aqui a sequência do FMRF, de aminoácidos, e ela foi descrita há décadas atrás, né, como sendo um peptídeo cardioexcitatório em molusca. E adiante, isso foi confirmado para inseto. Então, essa família, esses FARPs, eles constituem o mais importante neurotransmissor em invertebrado. Então, no intestino médio de Aedes aegypti, nós encontramos ele expresso em larva, em pupa e em adulto. Tá, mas e daí? Qual que é o padrão de marcação para esse FMRF ao longo do desenvolvimento do mosquito? Ou até mesmo qual que é o papel fisiológico disso? Uma boa pergunta. Então, pode falar. Só de curiosidade, a larva eu entendo, o adulto eu entendo, a pupa não está comendo nada. Por que tem peptídeo excitatório do sistema nervoso, não sei o quê? Não devia ser. Uhum. Olha, Pedro, a pulpa não está comendo, mas a gente, por mais que a gente está falando isso, mas a gente tem que pensar que vai haver movimentação ali, vai haver movimentos de células. A gente tem um processo de diferenciação. E, além disso, esse peptídeo está numa região... Nunca abri uma pupa. Sério? Sério. Só vi de fora. Não, hoje você vai ver intestino de pulpa aqui pra caramba. Obrigado. Então, na pulpa ali, você tem uma estólise, um processo de morfogênese drástico, né? Muito intenso. Você tem um descarte, praticamente quase todo o epitélio larval, ela vai se livrar daquele epitélio larval, porque o padrão morfológico, fisiológico do adulto é completamente diferente. Então, ele vai trocar todas essas células. Então, nós vamos chegar lá. Então, ele vai trocar as células, mas ele não vai trocar os músculos, não vai trocar os neurônios. Então, os nervos vão continuar ali, os músculos vai ser remoldado, tá? Diferentemente do epitélio. Então, só para quem não está familiarizado, o intestino médio dos mosquitos ele é atendido por uma rede robusta de músculos. Então, aqui a gente tem os músculos longitudinais, mais externos, e os músculos circulares, mais internos. Isso eu estou falando de adulto, tá? Agora bem de adulto, porque na larva é um pouco diferente. Então, aqui, esses músculos, a musculatura, o citoesqueleto está marcado, então, como falou o Dina Fitzey, então essa rede ela é mostrada. Esse aqui é da tese de mestrado da Raquel. Então, aqui eu tenho uma imagem mostrando o plano básico do sistema digestivo da larva, do mosquito, e aqui o plano básico do sistema digestivo, considerando o intestino médio, desculpa, e algumas adjacências aqui do adulto, não o sistema digestivo como um todo. Então, na larva, a gente tem um tubo aqui com um diâmetro ao longo do seu percurso relativamente constante, ele é um pouco dilatado aqui próximo dos túbulos de Malpighi, um pouquinho dilatado, enquanto que
a morfologia do adulto é muito diferente. Então, o intestino médio do adulto, ele tem claramente que duas subdivisões, e essa subdivisão é mais acentuada em comparação com o que acontece com a larva. Então, o intestino médio anterior do adulto, ele é bem delgado e comprido, então ele encaminha o alimento para o intestino médio posterior. Claro que aqui também ele participa da digestão de polissacarídeos, eu não vou entrar nessa seara agora. Mas no caso do intestino larval, então ele é um tubo por onde os detritos, com os micro-organismos vão passando e vão sendo digeridos. E o que chama atenção aqui na larva é a presença dos secos gástricos. Então, nessa transição do intestino médio aqui, intestino médio, com o intestino anterior, a gente tem esses secos gástricos. A Raquel estudou bastante esses secos gástricos, a metamorfose, mas eu não vou omitir bastante coisa aqui. Tá? E aqui no adulto a gente tem os divertículos, que armazena nesse divertículo maior aqui o papo, ocorre armazenamento de açúcar e tal, e aqui a gente tem esse esfíncter que controla a passagem de alimento. Okay? Os túbulos de Malpighi estão no adulto e na larva aqui representados. Então, na passagem de larva para adulto, há mudanças drásticas, não só na morfologia grossa desse órgão, mas na organização desse epitélio, na organização dos músculos, porque todo esse epitélio que constitui, não todo, a gente fala todo, mas é equivocado, todas as células diferenciadas que habitam o intestino médio, o epitélio do intestino médio, elas vão morrer. Então, há um processo de histólise ali intenso, e esse intestino, esse órgão vai ser recolonizado, vai ser remoldado por essa musculatura e por esse epitélio nascente. Então, é um processo complexo, que envolve mudanças drásticas, e essa remodelagem ela envolve a morte de células diferenciadas e, ao mesmo tempo, simultaneamente, a diferenciação das células tronco larvais. Então, durante o desenvolvimento larval, ela acumula um estoque de células indiferenciadas, células tronco, chamado de células tronco, tá, Pedro? Vamos dizer, então, células indiferenciadas e não células tronco, para adequar aí a linguagem de drosófila. Então, essas células indiferenciadas, larvais, durante o processo de metamorfose, elas vão se dividir e elas vão se diferenciar. Então, essas mudanças drásticas, elas permitem a adaptação a essa mudança do hábito de vida. Então, se sai de um organismo detritívoro para um organismo nectarívoro hematófago. Então, o que a gente tem interesse aqui de responder? Que eventos celulares, eles ocorrem durante esse processo. Então, a gente está tratando da reformulação de um órgão muito estudado, muito importante, alvo aí de um monte de técnica, de um monte de projeto, que é a reformulação de um órgão, como havia dito, responsável pela alimentação sanguínea e a porta de entrada de um monte de parasitas. Então, aqui, eu vou iniciar agora de uma forma mais simples essas transformações e a gente vai adentrando, então, a partir de agora. Então, aqui eu tenho 3 micrografias eletrônicas mostrando o aspecto geral, a superfície do intestino médio, principalmente, de larvas de diferentes tempos de vida e aqui da pulpa inicial. Então, nesse momento da passagem da larva 4 para a pulpa, ocorrem o início dessas mudanças drásticas que são acentuadas, então, no início da pupação. Então, o processo de preparo para que essas mudanças aconteçam, eles acontecem antes do processo de metamorfose ou de pupação, que está dentro da metamorfose. Então, na tese da Raquel, ela escolheu, ela era muito detalhista, muito dedicada, assim, de ficar ali, ela ficava no insetário, observando realmente, ela separava as larvas de terceiro insta, e após a equidise, ela contava, ela separava larva por larva, e imagina ela fazendo isso várias vezes, com várias larvas, 25 larvas, 50 larvas de uma vez. Então, ela contabilizava ali até 24 horas, ela dissecava a larva que acabou de sair aí de um processo de equidise. Então, a L3 mudou para a L4, essa L4 inicial, que ela chamou de non-late, ela dissecava. Então, aqui a gente vê os secos gástricos, e o intestino aqui tubular com o intestino médio posterior um pouco mais dilatado do que o anterior.
E aqui, né, já na larva L4 envelhecida, esse intestino ele dá uma afilada, ocorre aqui um processo intenso de defecação, de eliminação de bolo alimentar e de eliminação de matriz peritrófica. Então, o intestino ele dá uma afilada. E os secos gástricos, então, começam a se degenerar. Esse processo de degeneração, gente, os secos gástricos, eles fazem parte do intestino médio, né? Ele é composto por um epitélio com borda estriada, muito semelhante ao intestino médio. Então, os secos gástricos, eles começam, então, um processo de degeneração. Tá? Ele se intensifica na pulpação. Então, a Raquel ela tinha o cuidado de coletar pulpas bem no início. Então, quando ela tinha a larva L4, a larva ocorria o processo de equidise, e aí ela pegava a pulpa branca. Nessa fase, quem já coletou pulpa aí sabe que a pulpa é branquinha, nesse primeiro momento. Ela não está esclerosada ainda, né? O exoesqueleto não está esclerosado, esclerotizado. Bom, então, durante essa preparação para a metamorfose que ocorre na L4 e durante o processo de pupação, ocorre uma intensificação, né, ao longo desse tempo, uma intensificação da degeneração do epitélio larval. Desculpa, não do epitélio, mas das células diferenciadas larvais. E, ao mesmo tempo, começa, né, as células indiferenciadas que estavam ali na base, começam, então, a se diferenciar. Então, elas se intercomunicam e começam a crescer. O que antes era algo bem discreto, em ninhos ali separados, começa a formar uma nova camada de células aqui na base desse epitélio. E essas células, elas vão crescendo e, ao mesmo tempo que elas empurram a... Deixa eu só... Eu sem querer, eu tirei minha apresentação aqui, peraí. Ao mesmo tempo que elas empurram esse epitélio velho, né, para o lúmen, ele vai se destacar da membrana basal, ele vai se soltar, há um intenso processo de reabsorção aqui também. Né? Então, aqui, com o passar do tempo, nós vamos ver debris, aqui um monte de debris. Aqui em Anopheles gambiae e aqui em Toxorynchites. A Raquel, na tese dela, no primeiro capítulo, ela fez uma comparação utilizando mosquitos hematófagos e não hematófagos, como é o Teobaldi. Então, aqui vocês já veem a caracterização de um epitélio, né, mesmo, assim, as células vão adquirindo um formato colunar e vão ocupando o espaço que antes era ocupado pelas células diferenciadas larvais. Então, aqui, esse epitélio ele já está bem desconfigurado, vocês podem ver esses núcleos tão pequenóticos em processo de degeneração mesmo. Então, né, nessa passagem, né, a metamorfose do intestino médio, ela começa mesmo lá na larva. Tá? Me diz uma coisa, Gustavo, como é que está a microbiota intestinal nisso aí? Quer dizer, o que você vê de bactéria aí no meio, nesse período, quando vira pulpa? Não vi. Não viu? Quer dizer, não tem ou não prestou atenção? Não prestei atenção, não vi. Nem na microscopia eletrônica que a gente tem, né, da tese de um outro aluno, eu não vi. Pelo que eu saiba, as bactérias são embrulhadas pela matriz peritrófica, fica separado do resto pela matriz. Como... Não. Mas a matriz ela vai ser descartada. Exato. Sem dúvida vai haver uma queda muito grande. Mas é porque tem uma discussão de se nos insetos, em vários insetos, vários modelos dos se sobra em alguns nichos, uns cantinhos de bactéria ali, que recriariam ou condicionariam a bactéria do adulto, né? Se você pensar aqui nos secos, né, é uma outra área que fica a bactéria escondida ali e essa área vai acabar durante o processo de metamorfose. Né? Pois é. Ou o adulto, quando nasce, né, olha só, como o adulto, né, ele vai nascer num ambiente que ele defecou, né, tem a chance dele ser rapidamente recolonizado ali na interface água-ar, né, no momento da emergência, né. Não, é por isso que eu perguntei, porque essa área, esses buraquinhos aí, essas cavidades, elas somem, ele vira um troço flat, né, o epitélio. Sim.
Fica muito fino. Fininho, muito fininho. É até difícil de ver isso no microscópio eletrônico, de preservar isso aqui. Realmente aparece uma camadinha bem fininha de célula. Então, previamente, em 2014, o Kenner, um pós-doc meu atualmente, o trabalho dele, a gente começou a estudar um pouquinho isso, e utilizando marcadores para mitose e para FMRF. Então, a gente viu que, né, aqui, considerando larva 4, pupa branca, pupa 24 horas, 48 horas é adulto pós-emergência, então o adulto acabou de emergir, a gente vai ver o intestino dele, há uma tendência aqui, né, uma redução de células em mitose. Tá? Condiz realmente, né, porque aqui essas etapas que antecedem o adulto, elas se preparam para o processo de metamorfose. Então, tem que haver um estoque de células indiferenciadas aqui que antecede o processo de metamorfose. Além disso, pensando que a larva tem um processo de alimentação mais intenso, em que ela come muito ali no final e come muito detrito, né? Então, há que se esperar realmente que a chance de injúria no órgão seja maior durante, né, essa fase em que ela se alimenta intensamente. E com as células FMR positivas, a FMRF, há uma tendência de aumento aqui, né, após a metamorfose. Mesmo durante a metamorfose, Pedro, a gente detecta ainda algumas células expressando, já expressando FMRF. E aqui, né, se a gente olhar aqui na direita, a gente tem uma imagem do intestino de pupa mostrando, né, que há uma concentração. Quando essas células em divisão são encontradas, há uma concentração, vamos dizer, uma onda, né, ali que começa no intestino anterior e ela vai migrando, né, começa ali na larva, no início do intestino médio anterior, e ela vai migrando à medida que o processo vai evoluindo. Tá? Isso aqui é uma imagem da Raquel. Assim, quando você disseca esse cara, o intestino da pupa contrai menos do que da larva e do adulto? Não vi diferença. Isso não. A diminuição da expressão do peptídeo me faz pensar se ele não está mexendo menos, não está contraindo menos. Que faria sentido fisiologicamente. Ou se contrai mais para ajudar na expulsão do epitélio antigo, Pedro. Porque pulpa de mosquito nada, né? Se olhar isso em outros insetos, fica todo mundo imóvel ali, ou mexe pouco, né? Aqui. Vamos lá. Mas mosquito come detrito, poxa vida. Então, vamos lá, pessoal. Então, há uma onda de diferenciação aqui, né? À medida que o processo de metamorfose, né? À medida que o organismo experimenta o processo de metamorfose. Isso aqui é uma imagem só para ilustrar, né? Quando a gente fez aqui o do Kenner, a gente não tinha esses marcadores, então a gente marcava o núcleo com anticorpo. Esse aqui é um DIC, né, no microscopia confocal, e aqui a gente tem, né, a microscopia confocal mostrando essa série. Então aqui, eu estou levando de boa, não esquenta não. Aqui, então, a gente tem, né, o núcleo dessas células, esse ninho aqui de células regenerativas. Então, vamos dizer assim, inequivocadamente, essas células estão experimentando a mitose. Então, por quê? Porque elas, quando elas ciclam, né, a estona está fosforilada, a estona H3 está fosforilada. Aqui a gente não vê marcação. Então, durante, né, todos os estágios larvais que a gente analisou, né, L2, L3, L4, a gente vai encontrar células em mitose. Tá? Ok, então a gente falou de um resultado anterior ao que eu vou mostrar agora, quando a gente começou a estudar isso em mosquito. Mas e aí? O que acontece com essas células? Tudo bem, elas morrem, mas aí, como elas morrem? Então, aqui a gente tem uma imagem do intestino médio, né, a extremidade do intestino, né, médio anterior. Então, aqui o que vocês estão vendo, essas bolotas aqui, são secos gástricos. Então, quando a gente pega esse material fresco e marca ele com um marcador, o Cell Event Caspase 37, ele marca inequivocadamente células que estão em apoptose. Esse reagente ele se torna fluorescente, ele
ele é muito versátil porque ele possibilita você, após a marcação, fixar o tecido. Então, o tecido a fresco, ele é exposto a esse reagente, e aí o reagente vai marcar núcleos de células que estão em processo de apoptose, ou seja, a caspase está ativada, né? Então, a caspase está ativada, ela está dentro do núcleo. Então, todos esses pontos aqui verde fluorescentes correspondem a células, a núcleos de células que estão em processo de degeneração. Então, mais do que esperado, tem né? Uma pessoa que botou no chat, que eu acho que você não vê, pergunta se está ceramizada. Quer dizer, eu imagino que ela está imaginando. Outra pergunta, você olhou pH3 nesse lugar? Eu nunca vi uma concentração tão grande de... Está todo mundo morrendo ali, né? Sim, Pedro, todo mundo morrendo. pH3 aqui nessa fase não marca, não. Não? Não. Pô, isso aqui vai embora, isso aqui vai abrir acabar. Um buraco, né? Então, como é que pode? Aqui, não, Pedro, isso aqui vai acabar, isso aqui vai ser reabsorvido, os séculos no adulto vão sumir. Então, realmente, não é esperado que haja divisão aqui, não, Pedro. Eu lembro de muito tempo atrás, são memórias vagas, que na drosófila, na larva para pupa, tem anéis regenerativos, anéis de precursores do intestino adulto. É a mesma situação com o mosquito? Não, Marcelo, não é a mesma situação. Ah, bom. Apesar da gente ter uma onda aqui, né, que a gente via essa onda migrando, eu sei do que você está falando, esses anéis marcados em drosófila. Tem um trabalho, acho que 2017, mostrando isso, inclusive. Não tem tão bem delineado aqui em mosquito, não. Pelo menos a técnica, a sensibilidade da técnica que nós usamos aqui não permitiu identificar isso, não. Então, esses séculos, eles vão, né, vão atrofiar, e aí, aqui a região onde esses séculos, né, estavam presentes, a degeneração ela vai avançando, né? Então, aqui a gente tem o intestino médio anterior, e é uma concentração, então, de células aqui, já na pulpa bem avançada, tá? Você já não vê mais, né, esses séculos aqui, eles deveriam estar mais ou menos nessa região. Aqui a gente está mostrando a pulpa no início, e aqui a pulpa já no estágio avançado de desenvolvimento. Então, há uma migração, né, uma tendência desses processos, tanto da divisão, né, a renovação, e o processo de degeneração migrar do intestino médio anterior para o posterior. Oi, Gustavo. Uhum. Ednildo, tudo bem? Oi, Ednildo, tudo bem? Muito tempo que a gente se fala, hein? Muito tempo, cara. Você chegou a usar marcador para autofagia nessa? Sim, cenas do próximo capítulo. Então tá bom. Beleza. E aqui, né, a Raquel fez isso em Aedes, Anopheles e Toxorynchides. Então, aqui a gente já tem esse processo de degeneração avançado no intestino médio posterior, da pulpa de Toxorynchides. A Raquel, a pulpação de Toxorynchides dura dias, alguns dias, né? Acho que chega até 7 dias. Então, tem que ter um pouco mais de paciência, a quantidade de material que a gente obtém é muito pouco. Então, a Raquel acabava levando os bichos para casa, para dissecar em casa, era uma situação bem peculiar. Porque se você não pega nesse momento aqui, rapidamente isso vai sumir, né? Então, aquela janela em que está acontecendo esse processo já era. Eu fiz algumas coisas com lutsomia junto a Juliana Malta, foi uma aluna minha que defendeu em 2017. O Marcelo Ortigão me ajudou bastante nesse trabalho, nos ajudou bastante nesse trabalho. E aí a gente mediu a expressão de alguns genes como é parecido, né? Um processo parecido, até a morfologia do intestino lembra muito, tanto dos flebotomíneos e mosquitos são muito semelhantes. E aí a gente fez algumas coisas com lutsomia. Então, aqui nesse gráfico, a gente está vendo aqui os níveis de expressão do gene. Aqui não está tanto do gene para autofagia, quanto o gene para VEIN, que é um fator de crescimento. Tá? Então, o ATG ele está relacionado à autofagia e corresponde ao EGF. Isso mesmo, o ATG.
são vários, né, a gente tem diferentes tipos de ATGs, tá? E o EGF é um fator de crescimento, tá? Que aqui em Drosophila ele é chamado de VI. Então, percebam que tanto em L3, em L4, a gente tem aqui uma tendência, né, a um aumento tanto da expressão do gene relacionado com a autofagia quanto o fator de crescimento. Então, está indicando que realmente algumas células estão morrendo ali no intestino e outras estão em processo de diferenciação de crescimento. Então, os níveis de expressão eles aumentam muito e mantêm altos aqui, são mantidos altos durante o processo de pupação e no adulto ele cai muito, né? Lembrando aí o que acontece na larva. Então, quando foi usado aqui um anticorpo para ATG6, né, o gene, para a proteína correspondente ao gene que foram medidos os níveis de RNA, a gente vê aqui, né, o núcleo está marcado em vermelho por DAP, isso aqui é microscopia de fluorescência, e aqui no citosol dessas células a gente vê, né, essas marcações que condizem realmente para genes de autofagia, né, que são compartimentos ali celulares relacionados à autofagia. Então, quando a gente vê isso em mosquito, aqui a gente está usando um anticorpo para LC3B, que corresponde à autofagia 8, né? Autofagia, isso, related mais o 8 e não o 6, como a gente viu ali anteriormente. Esse padrão de marcação, ele se repete. Então, aqui a gente está vendo o intestino médio de Aedes aegypti, o intestino médio anterior, né? Onde começa o processo de degeneração, e aí, então, a gente vê essas marcações bastante intensas ali nas células diferenciadas larvais, mas aqui em pupa, né? Porque essas células foram herdadas da larva e estão em processo aí de degeneração. Tá? Então, com relação falei um pouquinho das células em mitose, falei um pouquinho das células, de algumas células, das células diferenciadas, e agora eu vou falar um pouquinho das células enterendócrinas, vamos dizer assim, que é o clímax aqui da ponto principal dessa apresentação. Uma pergunta com relação... Você está botando... Porque, por causa do confocal, você vê só o plano. Como é que está o tamanho da luz? Qual é o diâmetro da luz do intestino, né, na pupa? Estou aqui confessando a minha total ignorância sobre pupa. Pupa, para mim, é um inseto... Tem lumen e ele é bem definido. Eu não tenho nenhuma imagem aqui, mas eu tenho N secções histológicas, porque eu suprimi um monte de coisa, né? Para a apresentação. Claro. Então, tem sim, tem um corte aí. É só função da minha ignorância. Por coincidência. O tamanho do problema aqui. Por coincidência, eu vou pegar as caixas de lâmina da Raquel, que eu dei uma revisitada nela esses dias, só para vocês terem ideia do tanto de caixa. Aqui está a tese da Raquel. Tá? Então, todas essas caixas não estão só lotadas, mas como elas estão transbordando lâminas. Só uma coisa, então, tem mais de 100 Sônia, não é com você, caixa, Sônia. É com um invasor qualquer. Ela é um estudante uma das mais compromissadas que eu conheci, que eu tive. Ela realmente gostava muito, ela trabalhou um tempo com o Marcelo, ela é muito esperta, e ela... Bom, e aí, então, a gente... aqui a gente tem algumas micrografias mostrando, então... agora eu vou falar um pouco mais das células enteroendócrinas. Tá? Então, isso aqui é uma seção vista no confocal, e aí a gente tem aqui, né, essa rede formada por músculos, tem músculo circular e músculo longitudinal, e aqui a gente tem as células endócrinas marcadas. Então, elas ficam ali embebidas no epitélio do intestino médio. Isso aqui são células de larvas, larva inicial. Então, larvas com menos de 24 horas após o processo após a icdise. Então, aqui, a partir de agora, eu vou mostrar, vou ilustrar o trabalho, né, com marcadores, né, faloidina Alexa, topro para DNA, o topro ele é vermelho, mas aqui a gente trocou a cor para ficar, para não coincidir com o Alexa, e a gente usou anticorpo
para marcar aí, então, neuropeptídeo FMRF. Então, essa imagem, ela é muito bonita, né? Ela está mostrando aqui uma célula enteroendócrina clássica, né? Que ela tem a base aqui mais dilatada e ela é afilada aqui em direção ao lúmen. Então, há alguns trabalhos que mostram, né, uma relação dessa estrutura com a secreção, a liberação de neuropeptídeos, tanto no lado do lúmen, quanto aqui para a musculatura adjacente. Então, lá no processo, né, todo o processo de modificação, de transformação, a Raquel ela perseguiu isso utilizando microscopia confocal, óptica e eletrônica de varredura. Então, o que vocês estão vendo aqui é o aspecto geral da musculatura, que está dando uma ênfase para o intestino médio anterior. Então, o músculo da larva, ele tem a musculatura intestinal da larva, tem os músculos longitudinais e os músculos circulares. Então, esses músculos, eles formam uma espiral ao longo de todo o intestino médio. Então, vocês podem ver, olha, essa fibra, ela há um ponto aqui em que ela se bifurca, e essas bifurcações ocorrem em série. Então, aqui é uma fibra circular, a fibra adjacente. Então, ocorrem essas bifurcações, de maneira que uma bifurcação de uma fibra, ela encontra com a outra, formando aqui uma outra fibra, vamos dizer assim. Então, isso forma uma espiral ao longo do intestino. Essa região aqui de bifurcação, olha que interessante, ela coincide com duas fibras musculares longitudinais muito proeminentes. Então, essas duas fibras longitudinais, elas se destacam. Então, a gente não pode simplesmente tratar todas as fibras como igual, elas realmente são diferentes. Ô Logulo, você está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Sim, estamos ouvindo, perfeito. Tá. É porque o meu celular foi desconectado da apresentação, então é por isso que eu estou perguntando. É possível que tenha sido eu aqui. Tudo bem. Estou monitorando aqui todo mundo para tentar evitar os problemas. Desculpa, Gustavo. Não, tudo bem. Não há que pedir desculpa, não se preocupe. Tá bom. Então, para nossa surpresa, né, a gente tem aqui, né, percebam essa região aqui que eu vou destacar na lateral e essa outra região aqui, ó. Tá? Então, na larva, na região mais anterior, na região anterior do intestino médio da larva, nós encontramos uma região diferente de disposição de músculos. E aí, quando a gente olha no microscópio eletrônico de varredura, uma dessas regiões está aqui. Então, nestas regiões, pessoal, além do músculo circular interno, nós temos fibras musculares externas. Então, aqui está a fibra muscular longitudinal e externamente a ela há fibras circulares que estão ali, são as primeiras, mais externas, e elas são limitadas, elas terminam, então essa fibra termina aqui e termina aqui. Elas não são contínuas na circunferência do intestino. Olha que legal. Então, aqui a gente tem a musculatura circular interna, que ela faz toda a circunferência do intestino, e uma musculatura... Então, na verdade, a larva ela tem três tipos de fibras musculares, e não duas, né, como a gente vê na literatura, como isso é tratado em livros, né, considerando o mosquito. Então, para vocês verem em detalhe, aqui está essa fibra circular externa, aqui o ponto forma uma cruz, né, existe até um trabalho mostrando que, na verdade, isso aqui é uma fusão de uma fibra longitudinal com uma circular, então se funde formando uma coisa só. E aqui vocês veem onde termina essa fibra circular externa. Ela não é contínua, parece que corta, né? É como se tivesse cortado aqui, mas na verdade não. Então, há vamos dizer assim, uma fita de músculo na lateral do intestino da larva, né? De um lado e do outro. E essas fibras circulares internas, elas bifurcam aqui numa região específica, né, no eixo anteroposterior do intestino. Então, aqui já mostrei o detalhe, e aqui vocês estão vendo essas fibras longitudinais proeminentes, tá? Que vocês estão vendo aqui no confocal. Aqui elas estão em detalhe no microscópio de varredura. E aqui as regiões de bifurcação das fibras circulares internas. Olha que legal, né?
onde elas se bifurcam. Isso é em larva, e isso é só em larva que existe isso, tá, gente? Então, além dessa estrutura na larva 4, quando a larva já está envelhecida, que a gente está chamando de larva tardia, células enterendócrinas não são mais detectadas. Então, as células enterendócrinas são detectadas na larva 4? Sim, mas no início, quando ela é jovem. O padrão de marcação para FMRF, ele muda muito. Então, olha que interessante, aquela banda de músculo que eu falei para vocês, que tem 3 níveis de músculos ali no intestino, eu estou destacando elas aqui, aparecem, então, pontos marcados por FMRF, pelo anticorpo. Olha aqui. Então, onde eu estou passando aqui a caneta, né, vocês estão vendo um padrão repetido de marcação ao longo da fibra circular externa, e isso se repete ao longo de todo o local do intestino, né, onde é encontrado essas fibras musculares. Além delas, olha que interessante, aqui na extremidade dessa banda de músculos, nós encontramos aqui ramificações de neurônios FMRF positivos. Então, quando a gente olha, isso aqui é uma visão geral da porção anterior do intestino médio. Quando a gente olha isso em detalhe, um fragmento disso, aqui está um pedaço daquela banda de músculo circular externo, tá? E aqui a gente vê onde ela termina saindo essas ramificações aqui. Aí aqui um detalhe, esse insert, mostrando aqui, né, o músculo, uma fibra longitudinal, a fibra circular externa, com os 2 padrões, com essas 2 estruturas FMRF positivas. Então, aqui a gente tem um neurito, uma terminação nervosa que dá uma volta nessa região aqui da fibra e estruturas aqui, ramificações neuronais partindo ou chegando aqui na extremidade, nessa região aqui. Ó. Então, nós vamos encontrar estruturas, não mais células endócrinas, mas nós vamos encontrar aqui neuritos, tá? Regiões de terminação nervosa que dão a volta nesse músculo, e aqui ramificações partindo ou chegando, né, de neurônios aqui na extremidade, nessas extremidades onde termina o músculo circular externo. Aqui, deixa eu só mudar a janelinha aqui, que está me atrapalhando. Então, quando a gente vê em detalhe esse músculo circular externo, na microscopia eletrônica de varredura, algumas vezes é possível ver as terminações nervosas, né, chegando aqui ou saindo. Né? Mas o que é esse sinal verde positivo aí do lado? Quer dizer, o neuropeptídeo. Você sinalou a região onde não está, mas o que é o verde que está forte aqui do lado? Você diz, espera aí, onde está essa seta branca aqui, onde eu estou passando a caneta? Não, no painel B. No painel B? Espera aí. Então, aqui o sinal ele está aumentado, né? Como o aumento é menor, a lente usada é menor, acaba que a captura de sinal aqui tem que ser maior, né, Pedro? Então, aqui o lúmen acaba tendo fluorescência endógena. Tá. Então, aqui a gente tem a musculatura marcada em vermelho, o sinal para vermelho nem está tão bom, né? Assim, então a gente está vendo o intestino de longe. Tá? Pessoal, podem perguntar, podem interromper, tá? Já estou mais relaxado aqui, mais à vontade. Tá? Então, aqui a gente mostra de novo o padrão de marcação. Então, a gente tem aqui as fibras circulares externas, fibra circular externa. Pedro, eu esqueci de falar, boa pergunta sua lá. Aqui também, né, em células do epitélio intestinal, é muito comum a gente ver regiões marcadas para FMRF, tá? Como aqui, ó. Eu não mostrei isso aqui. Não, mas se a gente remontar lá o meu início da apresentação, quando eu mostrei toxorrinquites, esse padrão fica um pouco mais nítido aqui, olha, nessa região aqui, ó, tá? A gente vê, sim, algumas células marcadas para o neuropeptídeo. Então, aqui a gente tem a musculatura longitudinal, um padrão repetitivo aqui, repetido, a musculatura circular externa, e logo abaixo da longitudinal, a musculatura circular interna, olha aqui. Então, essas fibras finas, aqui, que eu estou apontando,
corresponde aos músculos internos. Então, quando a gente olha em detalhe essas fibras marcadas, que, lembrando, esse padrão de marcação só acontece na larva tardia, ou seja, parece que é um ponto de inflexão ali, né, em que ela realmente vai entrar num processo irreversível de metamorfose, a gente vê esse padrão de marcação. E aqui a estrutura, né, que aqui a gente tem que imaginar que existe uma terminação nervosa dando uma volta aqui nessa fibra. Então, na maioria das marcações é uma marcação contínua, né? Não há nenhuma brecha aqui, é uma coisa contínua para esse sinal, mas em muitas marcações a gente vê aqui tipo uma espécie de fenda, mas isso aqui não é uma fenda. Aqui não há marcação para citoesqueleto, tá? Não há marcação para citoesqueleto, e também não houve marcação para o peptídeo, para o neuropeptídeo. Então, há dois tipos de região. Essa região aqui contínua e essa região aqui descontínua, que eu estou chamando a atenção. Aqui na figura C, na esquerda, dá para ver algumas regiões descontínuas intercaladas com regiões contínuas. Mas não entendi bem, agora fiquei na dúvida, peraí. É quebra ou não é quebra? Não é quebra. Ela faz uma curva e está abaixo do plano, é isso? Não é isso mesmo, não é quebra, a célula está intacta, a gente viu no microscópio de transmissão, a célula ali é contínua, não é uma quebra. E eu vou mostrar... a fibra muscular, ela está interrompida ou ela está curvando e saindo do plano porque isso é um confocal? Não, nenhuma nem outra. Eu vou mostrar daqui a pouco. Tá? Então, aqui eu vou só mostrar um vídeo. Aqui a gente está vendo, né? Eu vou mostrar com a mãozinha, não tem como... Deixa eu ver se com a caneta dá para apontar em vídeo. Dá sim. Então, aqui a gente tem as fibras circulares externas. Tá? Você pode ver, Pedro, que é descontínuo pelo vídeo. Olha aqui, ó. Tá? E aqui as fibras musculares internas. Tá? Olha aqui, ó. Então, aqui é uma região que a gente não observou isso, mas existe um trabalho antigo mostrando que essas fibras se fundem aqui nessa região cruciforme, aqui, formando essa interseção da fibra longitudinal e a fibra circular externa. Então, aqui em detalhe, né, a gente está vendo aqui os neuritos, eles até estão fugindo, na caneta parou de apontar. Deixa eu mexer aqui. Acostumei a dar aula com essa caneta, com essa lousa digital e ajuda bastante. Então, aqui a gente tem aqui o neurito, essa terminação aqui, ó, até nesse plano, a gente vê que ela está saindo até fora da fibra circular externa um pouquinho. Tá? Aqui, ali em detalhe, na microscopia de varredura. Né? Então, aqui a gente tem a região de intersecção entre uma fibra longitudinal aqui e a fibra circular externa aqui. Então, a gente vê essas regiões aqui, uma espécie de um enrugamento, tanto aqui e chegando aqui, uma terminação nervosa provavelmente chegando aqui. Ó. Tá? Aqui é a mesma coisa, ó, da direita para o centro aqui da figura. Então, essas regiões, elas ficam como, não sei se é cicatriz, mas fica assim, fácil de visualizar ali, né? Então, vamos imaginar aqui uma região cruciforme a outra, e aqui estaria o posicionamento do neurito. Tá? É fácil de ver, esse padrão se repete também na microscopia eletrônica de varredura. Bom, e a gente falou da mitose, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Isso. Ok. Então, vou fazer um comentário assim. A ideia de que ele fica entre uma cruz e outra deve ser para minimizar, é o lugar que vai minimizar a difusão do neurotransmissor de uma fibra para outra, né? Exatamente. Não só isso, Pedro, mas olha, eu ia mencionar isso, mas olha só, imagina que, né, o sistema ele tem que controlar todas aquelas fibras, aquilo tem que agir de forma ordenada, mantendo o deslocamento do alimento ali dentro, mas não só isso, olha só, nesse caso dessa fibra, será que essa inervação aqui é diferenciada, né? Ela vai se dissipar ao longo da fibra,
vai servir para a fibra como um todo, e essa aqui regionalizada, né, ela se dissiparia para ambos os lados, né? Uhum. Isso. Tem um controle independente da fibra longitudinal, da transversal, da circular, né? Sim. Porra, lindo. Mas as mitoses, as figuras de mitose, elas, né, enquanto o epitélio, as células diferenciadas do epitélio, é todo mundo ali descartado, né, com exceção das células indiferenciadas, incluindo as células tronco, Pedro, ali a musculatura do adulto ela é herdada da larva, com exceção da musculatura longitudinal circular. Então, chega um momento, né, na pulpa tardia, que a musculatura circular externa, essa banda de músculo aqui, de um lado e do outro do intestino, ela morre, ela acaba. Então, ela não existe no adulto. Então, no adulto, a gente tem as fibras externas, longitudinais externas, circulares internas. E não só ocorre o desaparecimento dessas fibras circulares externas, como a gente observa muita figura de mitose nessa musculatura circular que vai ser herdada pelo adulto. Então, isso começa lá na fase de larva tardia e continua na pupação, durante a pupação. Então, vocês estão vendo aqui figuras de mitose na fibra muscular interna. Não tem mitose, quer dizer, não é que não tem, nós não detectamos por essa técnica mitose nas fibras longitudinais. Você troca o verde a toda hora. Esse verde agora é pH4. Esse agora é pH3. pH3, perdão. pH3. Isso. Tem o número. Tá, tudo bem. Demais. E aqui a gente tem, então, mitose, né? Acontecendo ali nessas fibras, né? Porque eu acho que há uma renovação dessas fibras, né? A fibra vai ter que dar conta agora de um outro sistema de alimentação, mas na fibra longitudinal a gente não detectou figuras de mitose. Então, aqui a gente tem na pulpa, né, várias figuras de mitose na fibra circular interna. Muita né, figura de mitose ali. E vocês estão percebendo que, né, nesse nível não está mostrando, mas haveria de ter. Tá? Vocês estão percebendo aqui que as mitoses no epitélio praticamente não são detectadas mais aqui, né? São mais nos músculos. Então, aqui só para ilustrar a musculatura, então, aqui a gente tem uma porção do intestino médio anterior, então aquela banda de músculo diferente aqui na lateral e essa mesma outra banda aqui na lateral. Então, isso segue aqui para cima, né? Só que está mostrando só uma porção do intestino médio, e aqui o final do intestino médio larval, aquela região mais, na verdade, pulpa, desculpa, mais dilatada, e essas regiões aqui correspondem a inserções do que serão os novos túbulos de Malpighi. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa fibra muscular, ela é sincicial também? Sim. Ou seja, então essa divisão nuclear é uma divisão nuclear dentro da mesma célula, mas não tem uma célula sumindo e outra... Tem fibra que é sincicial. Na literatura mostra realmente assim, onde termina e começa algumas fibras, mas há sim fibras sinciciais, não são todas. Aliás, isso é uma boa coisa para se pesquisar, Pedro. Então, nem tão estudado assim o intestino médio, né? Pelo menos nesses termos aí. Do Aedes aegypti, né, que é o mais badalado, e do Anopheles. Então, aqui a gente está no finalzinho, né, do intestino médio, né, a porção posterior, intestino médio posterior da pulpa. Então, aqui a gente está vendo aquelas duas fibras proeminentes, tá? E aqui eu vou mostrar o vídeo para vocês, mostrando aqui onde vai ocorrer a inserção dos túbulos de Malpighi, tá, na transição do intestino médio para o intestino posterior, e realmente essa banda diferenciada de músculo, ela não é vista aqui no intestino posterior e ela vai desaparecer nessa fase. Logo, logo ela vai desaparecer. Ela não existe no adulto. Agora, qual que é a função dela? Será que precisa de um reforço ali na parede intestinal para movimentar o alimento? Ou para, né, facilitar o fluxo de alimento? Por que essa região somente da larva tem essa musculatura extra
e o adulto não tem. No adulto, tudo bem, o intestino médio anterior é aquele tubo fininho, né, que vai conduzir o alimento ali, não vai sofrer aquele estresse, né, aquela dilatação, um saco mesmo cheio de sangue, né? No intestino anterior isso não vai acontecer. Bom, e aí, né, no estágio pulpal, o padrão de marcação pré-FMRF é totalmente diferente do que a gente viu, que eu mostrei para vocês aqui. Então, isso lembra um pouco a disposição de nervos, né, de terminações nervosas que vai acontecer no adulto. Então, a gente já tem aqui uma rede, uma trama, um plexo bastante complexo aqui de nervo. Né? Então, a gente usando o anticorpo para FMRF, né, a gente já vê que a formação do plexo nervoso do adulto, que lembra um pouco o que eu mostrei, né, para toxorrinquites lá no início da apresentação. Aqui está o eixo antero-posterior, tá? As células novas, né, que vão ali formar o epitélio do adulto, e aqui aquele plexo nervoso complexo. A gente vê aqui a região de um corpo celular, né, formando aqui as terminações nervosas que acompanham realmente a disposição das fibras musculares. A gente tem imagem de microscopia mostrando direitinho essa trama de neurônios, mas eu não mostrei. Então, sumarizando essa última parte da minha apresentação, então a gente acompanhando a marcação para FMRF durante o desenvolvimento pós-embrionário do intestino médio de mosquitos ou de Aedes aegypti, a gente tem aqui, né, a presença das células enteroendócrinas, FMR positivas, no intestino médio de larva inicial. Na larva tardia, a gente encontra ali os neuritos, as terminações nervosas ramificadas, ali na musculatura circular externa. Na pulpa, a gente já tem, então, a formação do plexo nervoso, que lembra um pouco o que a gente vê no adulto, aquela trama ali de terminações nervosas que vão seguir ao longo do comprimento do intestino médio. Então, eu vou terminar minha apresentação agora. Eu gostaria de agradecer à universidade que possibilitou eu seguir em frente na minha carreira, sem grandes... Eu sou muito grato à minha universidade, onde eu me formei, eu fiz meu ensino médio aqui, sou realmente apaixonado pela UFV, e aos olhos da UFV, Viçosa é bonita, né, Marcelo, né, Logulo? Pelo menos a universidade é muito, muito bonita, muito bem cuidada, o campus, tudo muito simétrico, né? E a população, a todos que pagam o meu salário, é um prazer enorme, assim, indescritível mesmo fazer o que eu faço. Eu nasci para fazer isso, não mesmo. E eu escolhi vir para cá. E obrigado aí mais uma vez pelo convite, Logulo. Eu sou muito na minha, assim, apesar de ser extrovertido, tudo, eu sou mais na minha. Eu gosto de curtir meu tempo muito com minha família, mas sempre chamando. Acho que todas as vezes que vocês me chamaram, quase todas eu consegui atender. Estou à disposição para vocês que quiserem colaborar, mandar aluno para cá, ou eu peço abertura de portas para mandar aluno também quando for necessário. Obrigado mesmo pela oportunidade e me senti muito bem pelo convite de apresentar isso para vocês. Eu agradeço ao núcleo de microscopia, a gente tem um facilities aqui muito bem organizado, equipado, fica numa vila aqui no início do campus, chamada Vila Janete, uma vila onde, aqui não dá, atrás dessa mata aqui, tem uma vila anexada à universidade, onde fica o núcleo de microscopia. Eu gostaria de agradecer ao CNPq, pelo patrocínio, pelo suporte de alguns projetos, da minha bolsa de pesquisador, a CAPES pela bolsa dos meus alunos, a FAPEMIG, mesmo atrasada, esse projeto ele é um projeto financiado pela FAPEMIG, mas desde 2017 que ele foi aprovado, nenhum recurso veio, então a gente acaba utilizando recursos de outros projetos. Marcelo deu uma ajudada aí também, a Raquel, muito obrigado, especialmente ao Marcelo. E eu trouxe aqui um momento de um happy hour lá em casa, a Raquel, que é a dona, entre aspas, desses dados, o Kenner também, que faz pós-doutorado comigo. Aqui está o Rodrigo, que trabalha com inteligência artificial, a Fran, que trabalha com toxicologia de Aedes, intestino,
a Nádia, que foi ex-orientada do Paulo, já se formou, o Marco já se formou, Renata é a técnica, meu braço direito aqui. Tá? É isso, então. Muito obrigado a todos vocês. E estou aberto aí a perguntas. Gustavo, tem uma colocação Oi. aí no chat. É da Maria Helena, que diz que talvez essa musculatura de larvas tenha associação com a natureza do alimento particular. Né? Isso mesmo. Também É acho. isso, Maria Helena? Uma musculatura mais reforçada, né, para movimentar os detritos. Exato. Eu pensei nessa... quando você vê o ambiente, né, que as larvas vivem e todo tipo de matéria orgânica ali, Aedes aegypti não tanto, mas ele topa tudo. Ele é um ambiente também muito rico, então muita partícula em suspensão. Quando você disseca o mosquito, né, você vê aquela matriz peritrófica, aquele bolo alimentar, então é bem complexo, né? Eu tenho... Ali parece bem complexo. Eu tenho umas fotos de intestino de toxorrinquites com as larvas de Aedes inteiras lá dentro, devoradas, assim, trituradas. Sim, porque no caso dele é mais intenso, porque ele é predador, então, então o que ele ingere é ainda mais grosseiro, vamos dizer assim. Pergunta, gente. Se eu pudesse fazer mais uma pergunta, eu fiquei claro. também, acho que foi a Kátia, alguém que também se manifestou no início daquela imagem de Anopheles gambiae com aquelas inclusões que você esclareceu, né, que são inclusões lipídicas, e aquilo é bem muito impactante. A gente tem um outro trabalho em Culex que aquelas inclusões estão associadas a uma outra questão essas larvas são resistentes a um determinado inseticida, e é bem impressionante aquela quantidade de inclusão lipídica que tem no epitélio dessas larvas de quarto-insta. Você viu isso só em Anopheles gambiae? Você viu em outras? Não, vi em todos. Eu posso até procurar agora para mostrar aqui, abrir a tese dela e mostrar, se você quiser. Eu vou, não tem problema, eu vou buscar a tese dela no repositório, que fiquei bem interessada nessas imagens. Mas então vocês viram em outras espécies também. Sim, inclusive a gente fez o transcriptoma do intestino médio do toxorrinquites, que eu devo submeter esse ano. A gente achou muita coisa interessante de metabolismo de lipídio. Muito bom, parabéns. Parabéns, Gustavo. A Caroline está pedindo o contato do Gustavo. Caroline, você pode se identificar, por favor? Só por causa do problema que a gente está tendo. Não sei se você está ouvindo aí. Eu não sei quem é a Caroline. Já estou preocupado. Vocês estão ouvindo? Ela respondeu aqui que vai se identificar. Ah, tá ótimo. É aluna de doutorado da UFPEL. Ah, ótimo. Desculpe, Caroline, mas tá aí o e-mail do Gustavo. Legal, Gustavo. Fala, Ginildo. Gustavo, dentro da pergunta do Pedro aí, se colocar antibiótico e ou fungicida nessa última etapa da larva, atrapalha esse processo? Dessas transformações? Gustavo, está sem som, Gustavo. Sem som, Gustavo. Pode falar, Gustavo. Eu não escutei. Continuou sem som, Gustavo. Acho que desconectou. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Tá. Odinildo, não atrapalha em termos. Então, a gente tem alguns trabalhos, por exemplo, com espinosade, que a gente vê efeito subletal, e sim, deltametrina, por exemplo, é capaz de, a exposição à deltametrina atrapalha, com espinosade atrapalha, mas, lógico, vai depender da concentração. Então, quando a gente vê a formação do adulto, atrapalha, sim, a aquisição de sangue,
quando esse processo dessa divisão celular, esse processo de formação do intestino, ele é atrapalhado. Agora, eu não sei fungicida ou antibiótico, eu não sei, mas esses agroquímicos, a exposição atrapalha, sim, o fitness, né, do adulto. Então, quando a gente vê a estrutura do intestino, ela está modificada. Não, mas em regiões rurais, cada vez mais o antibiótico é considerado um agrotóxico monstruoso. Essas criações aí soltam uso antibiótico enlouquecidamente. Ah, tá. Galinheiro, né? Exatamente. Criação de porcos, bovinos. Tá bom. Parabéns. Gustavo, na verdade, muito linda essa apresentação, as fotos, imagens de microscopia sempre não adianta, quando tem imagem, a gente depende de olho ainda. Quando tem imagem, os resultados chamam a atenção muito, né? Mas a minha pergunta é nesse mesmo sentido, como estáveis são essa diferenciação? Tipo assim, se mudar a temperatura, coisas mais suaves, continuam mantendo esse padrão? Eu não tenho a mínima noção sobre... O padrão, a mudança vai acontecer, ela vai ser um pouco mais demorada, eu imagino. A gente cria mosquito a 28 graus, a pupação dele é mais rápida, né, do que a 22, 24 graus. Não sei, Ita, é uma coisa a ser investigada. Isso eu pensei também, Gustavo, na questão dos bichos que você coleta na mata aí, né? Que você falou, tem as primeiras imagens que você mostrou, né? Eu estava pensando nisso, porque a gente sempre tem essas variações que são ambientais, né? Mas no caso de Toxorrinquites, a gente pega a larva 3, né? A gente começa da larva 3, então esse estudo começou com a larva 4, então eles já estavam em laboratório. Ah, tá bom. Então minimiza isso. Né? A gente consegue acompanhar, sim. Ok. A gente tem que dar sorte de conseguir larvas mais jovens, né? Se a gente conseguir L4 ou pupa, aí não tem como fazer. Muito legal. Eu fiquei, às vezes, confuso, porque são vários insetos, né? Toxorrinques é um bicho fascinante, assim, eu queria entender melhor até. Mas e aí eu posso estar dizendo bobagem, assim, mas assim, eu fiquei com a impressão de que tem um processo de morte celular muito rápido, né? 150 horas. 150 horas não dá 6 horas, né? Ou seja, nas primeiras horas morre a coisa toda. Mas não ficou claro para mim se depois, logo em seguida tem uma onda de pH3, que devia ter, né? São coisas que foram estudadas separadamente. Eu não usei o mesmo anticorpo para o mesmo material. A onda, né, quando eu mostrei de Aedes aegypti, eu mostrei a onda de diferenciação celular e não de morte, né? Realmente tem que olhar isso melhor. Mas as coisas são... Elas têm que estar acopladas na fisiologia, não é? Porque o epitélio não pode ficar vago. Isso. Não pode ter nada ali. Se alguém morre, tem que sair um lugar, porque senão o tubo quebra, né? O que nós sabemos é que a célula está em processo de diferenciação quando a outra está morrendo. Agora, se a divisão está acontecendo, é uma coisa que, naquele momento ali, a gente tem até larva ali, isso rastreado, mas depois disso, é preciso de rastrear melhor. Agora, eu acho estranho assim, acompanhar isso, assim, a importância dessa célula, sendo uma célula diferenciada, uma célula tronco, sei lá. A quantidade de mitose, de figura de mitose, Pedro, é muito baixa. Mas isso é porque o pH3 é uma propriedade do método. O pH3, ele pega quem está naquela faixa. Depois o cara divide, ele some. Então, mas mesmo assim é muito pouco. Mas ele é sempre baixo, o pH3, porque a janela em que ele aparece é muito pequena. A da prófase e anáfase, é rapidão aquilo. Quando entra nisso, vai... Pum! Passa e some. Então ele é um índice, mas ele é um instantâneo.
Entendeu? Então, o que falta... Você compara, por exemplo, os números da Gabriela com os números do Humberto Lanz Mendonça. Gabi, tá aí? Já entrou ou não? Não estou vendo. Mas do Humberto Lanz Mendonça, o Humberto, ele bota... como é que é o nome? Que é o nucleotídeo marcado, que é precursor, me deu um branco agora no nome. Bromouracila? Isso. Mas bromouracila não é um bom marcador. Ele é um dos menos confiáveis, porque não quer dizer mas que... ele é cumulativo, né? Então, não, Pedro, mas o grau de poliploidização dessas células é enorme. Eu usei bromouracila, mas eu desisti, porque a célula está sintetizando DNA adoidado ali, todas aquelas células. Então, ele confunde poliploidização com divisão, mas ele acumula, ele fica lá. E aí os números são muito maiores, muito mais altos. Então, mas é por isso. Porque você vai marcar célula de tudo quanto é jeito ali, independente se ela está sintetizando DNA para se dividir ou para endopoliploidização, que é o caso do intestino médio, né? Ele é um exímio exemplo de endopoliploidização nos mosquitos e outros insetos. Então, o pH3 ele tem sido assim, um marcador mais utilizado ultimamente, por conta disso. Eu já usei. A Gabi aprendeu com o pessoal do Drosophila, então ela usa o pH3 e tal e bota. Mas... É o mais confiável. Agora, nós temos uma batelada de coisa para fazer aqui, molecular, e que está tudo parado. Tudo parado, começaram em março do ano passado, inclusive o material obtido com o Marcelo. Então, a gente vai rastrear isso do ponto de vista molecular, em anófilis e em Aedes, em toxorrinquídeo. Gustavo, tem uma pergunta aqui do Nestor Cepeda. Ele diz que é um estudante colombiano que não fala bem português, por isso que ele escreveu, mas aqui está escrita em português, ele está perfeita. Mas ele pergunta se tu já fez análise de intestino para monitorar infecções de vírus, de dengue, chikungunya ou zika. Não, nunca fiz. Eu não tenho estrutura para isso, eu não tenho um laboratório que me permita fazer isso. Por isso que eu não fiz. Mas larva e pulpa também não precisa, né? Oi? Larva e pulpa também não, né? Sim, larva e pulpa também não. Será que alteraria muito essa diferenciação? Eu acho que um intestino abarrotado de um intestino de anófilis abarrotado de Plasmodium Berg, já pensou? A quantidade enorme de ocineto invadindo aquilo ali, estrago, né? A Carolina, né, fez uns experimentos legais sobre que isso. Que aí vai ter uma destruição de 2004. tecido e tentar reparação, né? Vai ser uma... A Time Bomb, né, da Carolina mostra a formação do cone de actina e a liberação da célula, bastante elegante. Gustavo, Carlos está fazendo uma pergunta. Carlos, pergunta aí para o Gustavo, fica à vontade. Você fala português, né? O bolo pessoal residual pode tirar a tela preta agora. A saída da água. É bom. Alguma a gente vê as caras. No processo de maturação. Fraterniza um pouco, ganha um tom humano. Ô, Carlos, você está se referindo ao mecônio. Tá? Não sei o papel do mecônio. Aí não. Vou fazer uma pergunta genérica aqui, que é o Toxorrinques já está... Qual é a última vez que eu olhei alguma coisa sobre isso? Tinha uma dúvida sobre se esse cara ele era um hematófago que parou de comer sangue ou era um cara que nunca comeu sangue na vida. Boa pergunta, Pedro. Eu estudei isso a fundo, inclusive tem uma... Qual é o status dessa pergunta agora? Uma revisão que foi publicada agora no início do ano na revista Insects, por um pessoal lá da Inglaterra. E quando você olha, existe um trabalho muito elegante do pessoal de Vanderbilt, quando eles fizeram a coleção de genes da antena do Toxorrinquites e comparou com Aedes aegypti.
Só te interromper, eu sou chato pra caramba, mas desculpa, por favor. Não, isso é só uma discussão científica. O que é a toxorrinx? É o chamado mosquito elefante. Ele é um mosquito não hematófago que come outras larvas de mosquito. Então, tem gente que pensa, inclusive, em usar isso como controle de mosquitos, etc., em toda uma história. Mas as pessoas não sabem se o ancestral dele era um cara hematófago e ele parou de comer sangue ou se é o contrário, é antes dos mosquitos comerem sangue, passarem a comer sangue. Quando se compara o perfil, né, a coleção de genes expressas ali na antena do Aedes com o do Toxorynchites, você vê realmente a manutenção de algumas proteínas relacionadas à percepção de odor e a perda de outros. Então, esse trabalho levou à conclusão de que o Toxorynchites, ele perdeu, né, a hematofagia. Ele tinha um passado hematófago, ele é culicide, né, e ele perdeu. Mas um trabalho mais recente que saiu no PNS, utilizando... Ali nos Estados Unidos existe uma espécie de mosquito que, numa região, ele é hematófago, analtógeno, ou seja, ele obrigatoriamente, para produzir ovo, ele tem que comer sangue, e outras regiões, a mesma espécie que ele é autógeno facultativo, ou seja, se ele comer sangue ou não, ele vai produzir ovo, e em outras regiões dos Estados Unidos que ele perdeu a hematofagia, na mesma espécie. Então, você tem uma... não lembro agora, começa com W. Um outro. Então, não é nenhum mosquito colonizado. Então, você tem aí um grau, uma gradação de elementos ali, desde a autógena, que bota ovo sem um pingo de sangue, da autógena facultativa, que pode botar ovo sem comer sangue, mas se comer sangue ele vai botar mais ovo, e a analtógena. Então, isso mostra realmente assim, que né, leva por um lado assim, se uma espécie hoje ela é hematófago, né, no passado, estou falando dentro de mosquito, ela compartilha um passado não hematófago. Os nossos dados de intestino médio, a gente tem já bastante coisa com filogenia, a gente não publicou ainda, é uma outra tese de uma aluna que a gente fez o transcriptoma do intestino médio do Toxorynchites. Então, ela fez as análises filogenéticas e a gente fez algumas PCR em tempo real para diferenciar, né, uma região da outra. Ele mostra que o Toxorynchites nunca foi hematófago. Mesmo porque esse cara... Você perguntou um troço para o Gustavo, mas eu acho que o Gustavo não vê o chat por uma idiosincrasia do... Não, eu estou vendo o chat. Tá. Mas... Tá. Não, foi só comentário mesmo. Não, Anderson, não. Só não vê quando está na apresentação, Pedro. Você se refere ao mosquito do trabalho da PNAS? Sim, né? Ali, provavelmente, você tem uma adaptação de diferentes linhagens a diferentes regiões. No caso, Toxorynchites, os nossos dados mostram que ele nunca foi hematófago. Eu acho que o Pedro estava, quando eu apresentei isso lá em Orlando, o Marcelo estava também, não sei se vocês lembram, mas eu mostrei que o Toxorynchites, mesmo o adulto, a matriz peritrófica dele é constitutiva. Então, não é igual a Aedes, que vai sintetizar aquele monte de matriz peritrófica quando ele come sangue. A matriz peritrófica dele é constitutiva. E também a gente fez agora a microbiota dele. A gente ainda não analisou os dados, mas acho que vai ser coisa legal aí, né? A gente fez a microbiota do adulto, a gente pegou as larvas em campo e continuou criando eles em laboratório com a água que eles estavam e colocando mosquitos do mesmo pote em que eles estavam para eles comerem. E aí a gente fez para analisar a bactéria, né? Fungo a gente não vai ver. Quer dizer, a gente já viu, a gente já sequenciou, já está parcialmente analisado. Então, o Toxorynchites é um organismo muito pouco estudado no mundo, né? Ele não é hematófago. Então, tem essa brecha aí para trazer algo original aí para a gente. Legal. Perguntas? Não tem mais ninguém? Não sei. Se o Pedro quer fazer alguma colocação?
Muito legal, Gustavo, impressionante. Não, só As dizer assim, imagens, muito parabéns. as várias apresentações eu botei ali. Agora eu me dei conta da minha ignorância. Começou a falar de pulpa de mosquito, eu não entendo nada de pulpa de mosquito. Acho que foi dos seminários que eu, vamos dizer assim, talvez seja um pouco arrogante, aprendi mais, mas sei lá, eu acho que eu vi mais coisa que eu não entendia, que era mais nova ali para mim. Eu acho que por isso que eu acabei falando mais ali, talvez até atrapalhando, desculpa. Não, Pedro, eu acho que a gente está. Eu tenho acompanhado essas apresentações e tá jóia, estou à vontade. Para mim, Pulpa é um mundo novo ali. Vendo as carinhas de vocês aqui, eu conheço até bastante gente aqui. Claro que sim. Gente, um abração, então. Parabéns, uma Gustavo. outra coisa, só para fazer um comentário, Pedro. Coisa assim, eu estou desenvolvendo uma teoria que eu estou testando aqui com vocês, que é de que esse meio para comunicação, o seminário, ele tem uma propriedade de que a gente não deve achar que está numa conferência. Porque numa conferência, um cara fala e todo mundo fica em silêncio. Aqui é como se tivesse um cara visitando o seu laboratório, conversando com você na mesa e falando um pouco, mostrando o que ele está fazendo. Então, eu tento simular essa coisa. E eu não sei, eu gosto, pelo menos. Bom, eu gosto porque eu acabo falando, botando. E eu tiro todas as minhas dúvidas antes do final do seminário. Mas eu acho que é um troço interessante desse canal. Eu acho que ele tem essa propriedade de permitir uma conferência com esse tom que se estende sem ficar monótona, com a possibilidade das pessoas conversarem. Eu acho que mais que o meio é que o grupo é conhecido, né, Pedro? É uma coisa mais informal, né? Mas está funcionando bem. Todos os seminários são interrompidos no meio, se fala, continua, né? Mas eu acho que é muito a ver porque... 2 horas de duração, que é unusual, mas com uma perda de público modesta, sim, eu acho que... Não. E a gente depois, no YouTube, ainda tem média de 30... uma média de 30 a 80 acessos. O Anderson que bateu sucesso. O Anderson que tem mais acesso no YouTube depois da... Não, porque todo mundo ficou esperando quando é que ele ia dançar e... acho que tinha uma expectativa de que tivesse isso, né? No final do seminário, o cara não dança, não... Nem desenhou o bigodinho, né? Não sei porque que eu lembrei de você quando eu assisti Bohemian Rhapsody. Não sei porquê. A quantidade de e-mail, de contato que eu tive depois do filme foi... Mas a gente tem uns 40 acessos no YouTube depois de publicação lá. Então, quer dizer, o público que está aqui meio que dobra em relação... Né? Ô, Ita, passa o pente fino aí nessa apresentação. Não, normalmente eu só ponho lá, mas tem alguns que eu já editei para coisas que não estão publicadas, coisas assim, deixa que eu vou lá e edito as coisas. Filtrado. É bizarro, cara. Eu tenho uma dificuldade enorme de entender o que passa na cabeça de uma criatura dessa, que em mais de um seminário, que ele vê qual é o assunto. É o cara que aperta a campainha e sai correndo, né? Tem disso, cara. Daqui a uns anos, no Nortromint, numa mesa, nós vamos dar bastante gargalhada disso. Carlos, poderia fazer uma pergunta antes de encerrar aí? Oi, Jaime, tudo bem? Tudo bom, Gustavo? Bom, parabéns pela apresentação. Estava pensando sobre engatando aqui com a pergunta que o Carlos fez, acho que foi o Carlos Dantas, né? Que fez a pergunta aqui. Dalmas, sobre a matriz, sobre esse matriz petrófica meconial. Assim, é difícil monitorar se ela está lá, se ela está intacta, como que está? Aí eu vou te dizer por que eu estou fazendo essa pergunta. A gente tem uma aluna aqui no laboratório que ela o projeto dela é exatamente esse, né? Não com base na microscopia de ver as estruturas, mas assim tem um trabalho lá do George Christofides que mostra que essas estruturas quitinosas do intestino, matriz petrófica no adulto, principalmente está envolvida, né, com a regulação da homeostase intestinal e da microbiota.
né? Uhum. Então, a gente estava tentando encontrar maneiras de degradar essas estruturas quitinosas na transição de larva para adulto, né? Para exatamente ver se a diversidade microbiana lá do mosquito recém-emergido seria afetada. E aí, assim, isso é bem preliminar o que ela tem, comparando assim um grupo tratado, um grupo com um grupo não tratado, não parece ter muita diferença, entendeu? Só que a gente não tem certeza se essa matriz meconial ela foi de fato degradada pelo nosso tratamento químico, entendeu? Então, será que isso chega a ser uma matriz mesmo? Porque a larva defeca tudo, né, ali, então, e essas células vão morrer, as células que produzem a matriz, né? Tem muito pouco sobre esse estudo morfológico, né? Você pegar os trabalhos lá de 2000, 2001, eles até mostram um negócio bonitinho, redondinho, mas que é excretado em Aedes aegypti, por exemplo, 24 horas. Será que é matriz mesmo? Será que constitui a matriz, né? Então, é um trabalho bem bonitinho, mostrando lá a quitina, entendeu? Que é composto de quitina, como se fosse uma matriz peritrófica mesmo, só que meconial, né? E porque assim é muito controversa essa questão, né, da esterilização, não diria controverso, mas complexo, né? Até o trabalho. Fala eliminar tudo, né? Eliminar tudo, até assim. Diga. Qual é o tratamento que você fez? A gente fez um tratamento com um produto que inibe a formação das fibras de quitina. Mas isso, a matriz já vem da larva e é muito resistente, é bem resistente. Não, a matriz peritrófica da larva, que é uma matriz constitutiva, mas depois você tem uma estrutura de quitina sendo formada, aparentemente, em torno do mecônio, pelo que os artigos, entendeu? É aí que a gente está tentando atuar. E nós não temos certeza se ela está sendo degradada ou não. Mas a pupa não ingere nada. Como é que você faz? A gente coloca nas larvas L3 e L4. Não é fácil de destruir a matriz da larva, uma vez formada. Não. Bom, fica isso. Depois, se você tiver interesse, é algo que a gente pode conversar fazer também depois. Comentário sobre isso. Ô, Jaime, vai ser um prazer, Jaime. Se tudo quiser... que é tudo que é importante é redundante. Então, a matriz ela é um mecanismo físico de isolamento da luz do intestino para o coisa, mas, nesse momento, outros mecanismos devem estar em operação. Então, quase com certeza, por exemplo, deve ter uma produção de radical livre violenta, uma produção de peptídeo antimicrobiano violenta nesse mesmo período em que está um monte de célula morrendo. Porque se tem um monte de célula morrendo, como ele mostrou ali, aquilo é uma porta de infecção gigante, porque está morrendo e trocando. Aquilo é um momento de fragilidade. Um momento de fragilidade é um momento que você tem que jogar as defesas lá para cima, se é que tem alguma bactéria ainda ali. Então, o troço deve matar, deve ter tudo quanto é possibilidade de matar a bactéria ali funcionando, sendo ativada ao mesmo tempo, naquela mesma hora, entendeu? Para impedir a entrada para o lado de dentro. Porque pode mandar o material fixado, se quiser, para mim. Hein? Pode mandar material fixado, se quiser, para mim, Jaime. Uhum. Legal. Não, beleza, legal. A gente pode conversar, discutir melhor. Não, era isso. Valeu, desculpa assim, que dupla bacana do Artromint, hein? Se vocês colaborarem, eu vou formar uma dupla bem bacana. Estou à disposição. Legal. Muito bom. Filhotes do Artromint. Que bom. Eu conheci o Jaime no Artromint, realmente. Foi isso mesmo. Que bom. Legal, gente. Tudo de bom. Tudo Valeu. de bom. Até mais, gente. Ótimo. Obrigado pela atenção. Parabéns aí, Gustavo. Obrigado, Gustavo. Desculpa aí qualquer coisa e obrigado pela atenção. Não, foi ótimo. Terça-feira, quem, Logulo? Até breve. É o Rodrigo Nunes. Sim, carnaval vai rolar, né? Roberto. Fala aí, Daniel. Em setembro vai ter jogo, Botafogo e Cruzeiro.
Tá? Distribuição de Eppendorf preto com a tampinha branca. Essa vai ser boa, hein? Um clássico brasileiro, hein? Um clássico nacional. Mais um pedaço para cortar, para o Ita cortar ali. Vai. Ué, e o Colorado tá papando todo mundo aí no campeonato. O pior é o Pedro tentando se defender. Vai ser vice de novo aí, ó. Mais um ano sem título aí, o Colorado aí, ó. Vai tropeçar. E quem vai ajudar, Ednildo? Quem vai ajudar o Flamengo vai ser o Vasco, que vai ganhar do Internacional semana que vem. Bom, aí só tem carioca, não tem nenhum palmeirense, não, né? Tchau, abraço. Tchau, abraço.